Para falar sobre esse assunto, eu recebo o padre Edmilton Mota, da Catedral Basílica Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Recebo também a psicóloga Estelita Rodrigues e ainda o Valdecido Carmo, que é especialista em antropologia da religião. Boa tarde, obrigada pela presença de vocês aqui no Revista. A gente tem visto vários casos, toda semana tem, são mulheres que brigam no trânsito por uma batidinha e se pegam mesmo. Enfim, são pessoas que por conta de uma batida atropelam outra pessoa e com crueldade, não basta bater o carro uma vez, tem que bater de novo e passar por cima até realmente matar. As pessoas estão, quando a gente pensa então, conversando sobre Páscoa, né? Momento de renovação, de ressurreição, um momento que vem aí para os cristãos 40 dias, pensando nessa possibilidade de você mudar, de ser uma pessoa nova. As pessoas perderam isso, cada um por si, Deus por todos e salve-se quem puder. A gente está vivendo nesse sistema atualmente, que a ideia, a impressão que se tem é isso, é um individualismo. A vaga é minha no shopping, então eu vou atropelar ou passar na frente de quem for. A vez na rua é a minha, eu não quero saber se tem um outro esperando, eu sou esperto, vou por fora e corto. E aí vem essas brigas e essas coisas que a gente vê todos os dias nos noticiários, que muitos casos desses pequenininhos acabam em tragédias. Eu vejo assim, nós criamos os filhos desde tenra idade para competir. A criança é o melhor, tem que ser o número 1, ele não basta participar de um esporte, ele tem que ser o melhor naquele esporte. E as pessoas trazem para o seu sistema de crença que tem que estar no número 1. Não existe o outro. Acabou a empatia. É o que o Gullin fala tanto. Cadê a inteligência emocional? Cadê a capacidade de se pôr no lugar do outro? De achar que a motivação do outro, o motivo para existir do outro, tem alguma importância. Eu vivo um momento onde as pessoas querem ser e estar na prioridade de tudo. Então, quer dizer, na hora de você estimular o seu filho, tem gente estimulando de uma forma errada. Já competitiva. A sociedade está altamente competitiva e todo comportamento é aprendido. Aprende-se isso em casa. Quer dizer, a criança está vendo, por exemplo, se tem um jovem dirigindo dessa forma, ele viu o pai dirigindo, ou aproveitando a vaga, ou dando o jeitinho. Quer dizer, é o exemplo que ele está perpetuando. Sempre foi assim. Nós somos fruto do que aprendemos. E nós não aprendemos quando o pai ou a mãe faz o ensinamento oral. Nós aprendemos que nós copiamos o comportamento que estamos vendo. A gente reproduz o comportamento. É a prática mesmo. A fala do pai, ele tem muito pouca ressonância. O que importa é o que ele faz, como ele faz. Ele é cortês ou ele fura uma fila no supermercado? Ele aproveita uma distração e ele passa na frente no banco, por exemplo? Tudo isso eu vou aprender e vou achar que é natural. Porque a minha imagem, a imagem que eu crio como padrão, é a dos pais. Como que a igreja, no caso as pessoas que frequentam uma igreja, frequentam uma religião, como a igreja pode ajudar com isso? Porque a gente sabe que dentro de todos os locais tem gente que infelizmente acabam, não é porque ele vai à missa ou ele vai à igreja que ele não deixa de fazer certas coisas. Mas como que a igreja pode ajudar essas pessoas, ou enfim, a ela começar a ver que tem coisas que ela está fazendo que não são tão legais assim? A igreja, de uma forma geral, ela tenta fazer com que a pessoa absorva os valores ensinados por Jesus Cristo no Evangelho. Então, a função primordial dela é evangelizar a pessoa, fazer com que isso ela se torne mais humana, agir da mesma maneira como Cristo agiu. Esse é o papel fundamental da igreja na vida normal, na vida social. Se ela estivesse agindo assim, ela ia ser mais cuidadosa na hora de... Será que não tem alguém já esperando essa vaga? Alguém na minha frente na fila? Exatamente. Até mesmo pelo principal exemplo de Cristo. Ele deu a vida por nós na cruz. Se eu aprendesse isso nas pequenas coisas, facilitaria bastante a vida de todos os outros. Antes de mim tem uma outra pessoa que tem as mesmas necessidades, os mesmos sonhos, os mesmos anseios. Então, se eu absorvesse de uma forma concreta o Evangelho, eu já faria a vida do outro melhor. Valdecita, as pessoas estão perdendo um pouco isso. Às vezes estudam isso na teoria, mas na hora de colocar em prática, isso não é para elas. Na prática, há uma diferença abismal até. Eu achei interessante a fala da Estelita, que ela falou que o comportamento é aprendido. E é fato. Você ensina teoricamente, como a igreja também ensina,
mas às vezes não vê o exemplo necessário para replicar isso, onde tem gerado essa competitividade que reflete no dia a dia da sociedade, onde a pessoa quer tirar vantagem em tudo. E já até parece que é do brasileiro tirar vantagem, mas é do ser humano geral, né? Então ele tira vantagem. Agora, uma coisa interessante dentro disso aí que o padre falou, é tornar-se mais humano, né? O ensinamento de Cristo. Quanto mais o ser humano se aproxima de Cristo, ao invés de criar um dualismo de espiritualidade e humanidade, ele se torna mais pessoa, mais humano, porque Jesus fez isso. Se tornou humano, ensinou a ética, os princípios, as pequenas coisas, para nós replicarmos no nosso dia a dia. E interessante, só pegando o gancho da sua fala, que ela é muito importante nesse contexto, porque eu quero ensinar meu filho honestidade, quero ensinar meu filho a ser direito, quero ensinar meu filho valores para a sociedade. Mas ele me flagra, furando o sinal vermelho, alguém está esperando uma vaga no estacionamento do shopping, eu chego correndo, entro na frente, ele vai me ver também fazendo coisas que vão contradizer o que eu estou tentando ensinar para ele. Aí vai replicar essa sociedade que estamos vendo hoje, violenta, mais amante de si mesmo do que interesse do coletivo. É o que está acontecendo hoje, gerando essa violência no trânsito geral, né? Falando dessa história de aprender, outro dia me chamou a atenção, olhando livros infantis numa livraria aqui em Cuiabá, e eu vi um lá bem assim, né? Como tornar o seu filho melhor em tudo, ou seja, como ser o número 1 em tudo, para crianças. E fala assim, cara, que coisa mais louca, né? A gente precisa disso realmente. E está lá em livro, publicado, enfim, alguém patrocinou, deve estar vendendo, e está lá na prateleira. E outra coisa que chama atenção, quando a gente fala dessa intolerância, acho que aí tem a ver com o aprendido, Estelita, é comum hoje vermos esses vídeos de brigas em escolas, 2 meninas se pegando, 2 rapazes se pegando, seja por conta de uma bola, seja por conta de um menino mesmo, namorinho e tal, e eles começam, e brigas feias mesmo, algumas acabam até em tragédias. E aí você começa a olhar e ouvir os comentários de quem escreve depois daqueles vídeos, ou até quem está mostrando o vídeo. Vocês viram? Filha minha, se voltar, tem que bater. Se apanhar na rua, vai apanhar em casa, né? Eu queria ver, se fosse a minha filha, eu ia lá bater nela e na mãe dela. Então, você vê que esperam colegas dos filhos fora da escola, ou até entram na escola para tomar satisfação com adolescentes, ou seja, imaginou uma pessoa, sei lá, de 40 anos se trocando com uma de 15? Hello, né? Enfim, a gente perdeu realmente a medida sei lá, nem se dá para dizer do que é certo ou do errado, mas, enfim, as pessoas estão muito loucas, né? Acontece que eu não sei mais onde começa e onde termina o meu direito. Eu só quero os meus direitos, o outro não existe. Então, todo o território é meu. Então, eu posso entrar, fazer o que eu quiser, falar o que eu quiser. Ao invés de colocar o limite no seu filho, é isso que você diz. Tem que ser o número 1 em tudo? Não, você tem que ser melhor todos os dias em relação a você mesmo. Mas essa melhora é para lhe tornar um ser humano mais espiritualizado, mais evoluído. Isso é evolução. Quando eu me torno uma pessoa melhor, quando eu me conheço melhor e quando eu suporto o desejo do outro. Porque intolerância vem de quê? Eu não suporto o seu desejo, só pode ser o meu. O seu não existe. E se eu não consigo ver você como um ser desejante, eu vou lhe atropelar. Eu vou patrolar tudo. Quer dizer, eu não sou um ser. Eu quero estar o imperador o tempo todo. Quero mandar. E que todo mundo me obedeça. É mais ou menos isso que acontece? Então, esse período da quaresma, combinando na Páscoa, é uma coisa que está aí, que existe também de anos. Essa intolerância, eu sou o centro das atenções, e talvez hoje a gente veja que isso aflorou um pouco mais, até por conta dos meios de comunicação. A globalização, ela traz a vantagem de nós podermos olhar várias óticas, ou a mesma coisa por várias óticas, mas ao mesmo tempo ela traz essa possibilidade de você desfragmentar demais as coisas e carregar de forma especial o meu desejo, o meu sonho, a minha vontade, como a psicóloga diz. Então, é uma inversão do valor evangélico, né? Ao invés de eu ter esta atitude de me despojar, de dar a vida, eu faço o contrário, né? Muito pelo contrário, eu quero ter, eu quero fazer, eu quero ser eu mesmo. O eu está acima de tudo, quando deveria ser o contrário.
Mas a vantagem é sempre para mim. Se o outro levar um pouquinho mais de vantagem do que eu, não está certo. Já fica intolerável, né? Já não dá para tolerar. Professor, quando se fala em antropologia, então a gente vê esses estudos dessa relação do homem e sociedade mesmo há anos. Então, isso é uma marca ou assim? Porque parece que é uma coisa de tão antigamente a gente pensar em antropologia, sociologia, estudar essa coisa do salve-se quem puder, quando, enfim, viviam-se nas cavernas ou viviam em grupo, e você tinha que lutar realmente pelo seu pão de cada dia, matando um leão por dia, quase que literalmente. Mas hoje parece que a gente está voltando um pouco para isso. Se for analisar dessa ótica que você está colocando, sim, né? Porque a antropologia da religião, ela não só vai fundamentar os seus ensinos, seus estudos no passado, mas analisa também o homem do presente na sociedade, da forma como ele vive um todo. E principalmente nesse aspecto religioso. Claro que está implícito a questão cultural, a questão da formação dos pais e tudo mais. Mas esse aspecto religioso, se levado a sério, independente da religião, ela pode ajudar na transformação de um ser humano melhor. Eu penso eu. Tá? Então, quando as pessoas normalmente têm uma religião, então é mais fácil trabalhar com ela esses valores? Estelita, você percebe isso, por exemplo, na realidade de consultório? Eu costumo dizer que a felicidade, ela se alicerça numa tríplice aliança de sustentação. Uma religiosidade, qualquer uma serve. Eu preciso uma religação com Deus, um trabalho e uma família. Quando eu tenho esses três, eu consigo construir felicidade. Porque a religião vai moldar o quê? Exatamente o meu comportamento. O trabalho vai criar a minha identidade como ser produtivo. E a família, vou ter os laços de afeto. Então a religião, eu acredito ser ela fundamental. Tem algumas pesquisas, inclusive, muito interessantes, que se pega soldados muito bem treinados, que ele tem metodologia, ele tem uma logística para trabalhar, e quando ele está diante do perigo, a parte do cérebro dele, que é elencada, não é o que eu vou fazer. Agora eu fujo, eu me esquivo, eu enfrento. A parte do cérebro que vem é, ai meu Deus mesmo. Entendi. Então a religião o que eu aciono lá é a parte onde está o afeto, e o que ele pensa é, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Então a religião, ela é um sustentáculo na nossa vida. Não dá para viver sem religião. E agora você falou essa questão de ser muito bem treinado e a religião ser fundamental. Agora, também entra aquela questão do exemplo. Não adianta eu frequentar só a igreja, ir lá, enfim, até entro na fila da comunhão, quando você é católica, enfim, participo, mas da porta para fora já começo xingando ali no estacionamento. Ou já começo querendo exatamente tirar vantagem da vaga. Eu tenho que subir quase entrando na igreja porque eu preciso daquela sombra. Enfim, então a gente tem que cuidar com isso também, o que a gente está fazendo na porta realmente da igreja que a gente frequenta, e às vezes até dentro da igreja, brigando por conta de banco, a gente vê. Isso é que é interessante, que até na igreja a gente percebe isso. As pessoas chegam e marcam aquele banco, aquele lado da igreja, aqui é o meu lugar, e às vezes acontece até alguns desentendimentos por causa dessa atitude feia até mesmo dentro da igreja, infelizmente. A gente tem que cuidar, inclusive, do que a gente está fazendo. Não adianta também só ir, só frequentar, como se você estivesse indo num cinema. Exato. Você tem que cuidar com esse exemplo fora de lá. É um pouco mais profundo, né? Eu sempre tive, ao longo da história, guerras religiosas. Então, eu tenho intolerância até com a crença do outro. Se eu sempre tive, ao longo da existência dos grupos humanos, guerras religiosas, quanto mais conflitos de interesse. Só que no mundo de hoje, perdeu-se a objetividade. Hoje se briga sem objetivo, sem idealismo. Como é o caso das crianças brigando na porta da escola. Porque eu tinha uma razão. Era uma intolerância à sua crença, era uma intolerância à sua nação, uma intolerância à sua sociedade. Hoje, dentro dos próprios núcleos, os iguais estão vivendo conflitos. Eu não gosto mais um pouco do seu vestido, eu já quero te dar um tapa porque você não podia usar essa roupa. Né? Então a coisa vai caindo exatamente numa besteira, né? Se for pensar. Na total futilidade. Porque eu tinha uma guerra religiosa, porque eu tinha uma crença por demais arraigada e eu não conseguia conviver com a sua crença. Eu tinha um objetivo, eu tinha um ideal.
Hoje elas brigam por quê? Não existe, são os iguais se desentendendo. Então, a zona de conflito agora, ela está entre os pertencentes ao mesmo núcleo. Então, eu não tenho mais razão para isso. E aí a gente vai para o viés do perdão, que fica muito mais difícil, porque quando eu perdoava o diferente, eu tinha que passar por todo um processo. Porque o que é perdoar? Primeiro, eu tenho que desqualificar o meu valor. Eu tenho que tirar a importância disso para que eu possa perdoar. Tenho que achar que não é tão importante assim. E para que eu desqualifique o meu sentimento, eu preciso mudar minha percepção. Não é tão assim, é de outra forma. Aí é fundamental, né? E para que eu mude a minha percepção, eu tenho que mudar meu sistema de crença. Eu tenho que voltar lá na minha origem. Não é fácil perdoar. Não é fácil ser tolerante. Porque eu tenho que mudar todo o sistema do que eu acredito. E se eu fui criado acreditando que eu sou o rei, que eu não tenho limite, que eu tudo posso, como mudar esse sistema de crença e passar a ver em você um ser com todos os direitos iguais ou maiores que os meus? E quando você vai ficando mais velho, a coisa vai ficando mais complicada, né? Bom, a gente está encerrando por aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês. Uma feliz Páscoa para todos os senhores. Obrigada aqui pela presença.